Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá, então. Semana passada, né, nós começamos falando um pouquinho sobre a salvação, né? Assunto esse que às vezes passa um pouco batido, né? Acredito que muitos acham que a salvação é um assunto, conforme a pessoa vai conhecendo, a salvação vai se tornando um assunto, parece que simples e parece que vai caindo no esquecimento e parece que perde até o valor. Nós começamos a falar semana passada sobre esse assunto e nós podemos ver que, na verdade, a salvação é algo muito profundo. Foi a mudança de rota, foi o nosso resgate, né? E quando nós falamos assim, nosso resgate, nós podemos falar assim que era algo que é motivo de vida ou morte, literalmente. Porque se nós não tivéssemos sido alcançados pelo Senhor, nós estaríamos condenados à eternidade sem Cristo, sem Cristo. Se nós já vemos nesse tempo aqui na Terra a vida como algo importante, né, quando nós recebemos um livramento, às vezes de um acidente ou de qualquer questão até de saúde, a gente vê assim, né, que bênção, recebemos um livramento. Ou seja, se aqui na Terra nós já vemos isso com bons olhos, imagina algo que é eterno, algo que vai além desse tempo, algo que é a eternidade, que é para sempre. Então, nós temos que olhar também para a salvação como algo muito precioso, que vai além da nossa compreensão. Irmãos, eu vejo que nós temos esse costume, não sei se você já observou que nós temos o costume de nos acostumarmos com as coisas. A gente se acostuma fácil com as coisas. E se você observar, quando você tem às vezes né, algo mais simples, qualquer coisa que você tiver mais simples, que daqui a um pouco você adquire algo melhor, no momento a gente fica naquele êxtase, né? Nossa, consegui adquirir algo melhor. Mas com o passar do tempo, parece que aquela satisfação de ter adquirido aquela coisa, parece que vai perdendo. Mas a gente esquece que quando nós adquirimos, parece que era tão bom. O que aconteceu? E eu vejo que a gente parece que vai fazendo da mesma forma com as coisas do Senhor, com a eternidade e a salvação, uma delas. Irmãos, nós recebemos essa salvação de Cristo Jesus. Então, nós não podemos tratar essa salvação como algo simples e normal, como algo que é menos. Não. Nós temos que dar o devido valor. E mais, nós temos que ter o entendimento de que se outras pessoas ainda não obtiveram essa salvação, que a gente possa, com muita graça, muita sabedoria, levar também as pessoas, porque se nós, recebendo a salvação, a gente viu que é algo bom, vamos compartilhá-la. Vamos compartilhá-la porque sabemos que isso é precioso e que vai mudar a vida de uma pessoa para sempre, que vai além, né, dessa vida. Semana passada eu finalizei aqui com um texto, não sei se vocês lembram, que estava lá em Filipenses, nós falando sobre perder ou não a salvação. Filipenses 1:6, nós finalizamos falando assim, que se a salvação pudesse, né, sobre esse texto de Filipenses, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, se a salvação pudesse parar no meio do caminho, significaria que Deus não terminou o que começou, mas isso é impossível, né? Ele começou na presciência e nos levará até a glorificação. Então, a nossa salvação está eternamente segura. A obra iniciada por Ele, cumprida por Ele e também preservada por Ele. Glória a Deus, irmãos. Que presente melhor que isso? Que presente. Então, se nós pudermos alcançarmos outras pessoas, né, presentear outras pessoas, né, não é nem presentear, mas eu digo compartilhar o presente que nós ganhamos, se nós pudermos compartilhar com outras pessoas, vamos compartilhar para que o Senhor também comece essa boa obra em outros irmãos que ainda não alcançaram essa bênção. Amém? Então, através disso, nós sabemos que nós fomos feitos filhos de Deus.
né? Não sei se vocês já ouviram aqui, mas muitos dizem assim, eu sou filho de Deus, o outro, eu sou filho de Deus. Mas nós temos que observar à luz das Escrituras. O que que a Escritura diz sobre filho de Deus? Que nem todos são filhos, mas aqueles que receberam ao nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que reconheceram a sua obra. A esses foi-lhe dado o poder de se tornar filho. O que que é esse poder? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o selo, é a garantia para nós nos tornarmos filhos. Então, nem todos são filhos, só esses que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e através disso o selo, né, essa garantia. Então a salvação ela é uma obra de regeneração, ou seja, recebemos a vida de Deus. E essa vida de Deus em nós, ela vai regenerar, ela vai transformar, que é o que a gente fala, né? Sede transformado pela renovação da vossa mente. Então, essa vida de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, ele acaba ocorrendo isso, que é essa generação do homem. Irmãos, é impossível a pessoa receber o Espírito Santo de Deus e não haver, né, ou não haver uma transformação na vida dessa pessoa. É impossível. A não ser que a pessoa não tenha recebido a vida de Deus nela. Aí não tem como ela ser transformada. Né? João 1, versículo 12, vai dizer assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o que nós falamos aí. Então, nós somos nascidos de Deus, recebemos esse poder, né, de sermos feitos filhos de Deus. Nascemos de novo pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo que é impossível você não ter uma mudança na sua vida, você tendo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem nos dar uma verdadeira vida. Até eu comentei esses dias, acho que foi no estudo, que se você observar, antes de Cristo, nós não tínhamos uma vida verdadeira. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, eu tenho uma vida aqui terrena, na carne somente. Mas se Cristo é a verdadeira vida, eu só tenho vida quando eu recebo Ele. Então, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos da morte para a vida. O nosso comportamento antes era um, agora com o Espírito Santo é outro. Por isso que eu digo que é impossível você, tendo o Espírito Santo, não ser transformado. É impossível. A transformação é automática ao passo em que nós vamos caminhando com o Senhor, que nós vamos sendo, se colocar, digamos, se nós nos expor ao propósito do Senhor, ele vai trabalhando e modificando as nossas vidas. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Ou seja, tanto a Cristo quanto uns aos outros, né? Por isso que o Senhor diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo. E Deus lhe dá uma nova vida, né? Ou seja, uma verdadeira vida, da qual ele não tinha. E sabemos então que Deus ele nos gerou como seus filhos, como se o relacionamento pode ser desfeito. Como que esse relacionamento pode ser desfeito, já que ele nos gerou? Não há como. Né? Se você tem um filho mau, ou um filho rebelde, indisciplinado, você pode até renegá-lo, ele lá diante do tribunal. Mas ele continua sendo seu filho. Um mau filho também é nascido de seu pai. Então, vocês compartilham de uma vida e o mesmo acontece entre nós e Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos, mesmo nós nos tornando desobedientes, indisciplinados, ainda somos filhos de Deus. É uma questão de natureza e relacionamento. Não há como você mudar isso. É claro que uma vez que você recebeu a vida de Deus.
você recebeu a vida de Deus, e mesmo assim você se rebelou, tá fora do caminho, não tem esse relacionamento, mas uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, agora você é filho. Mas eu creio que uma vez que você receba esse Espírito Santo, você vai manter esse relacionamento com o Senhor. E a única alternativa para acabar com esse relacionamento de pai e filho seria a morte, né, de um dos dois. Mas, se nós olharmos para esse relacionamento entre nós e o Senhor, nós sabemos que Deus ele não morre. E agora que nós recebemos a vida eterna, a morte também não tem mais poder sobre nós. Ou seja, a morte eterna, nós estamos falando, porque a morte do corpo, se esse corpo morrer, o Senhor nos dará um novo corpo, um corpo de glória. Ou seja, então ela já não tem mais poder sobre nós. Então não há como você separar mais esse relacionamento. Não há mais. Depois que Adão pecou, Deus colocou então os querubins, né, com aquela espada, a espada flamejante diante da árvore da vida. E Deus fez isso para quê? Para que Adão não comesse do fruto da árvore da vida e assim ele vivesse eternamente. Eu não sei se vocês já se perguntaram o porquê que o Senhor ele não perdoou os anjos ou até mesmo Lúcifer. Por que que ele não pôde perdoar? Porque os anjos, eles são espíritos e os espíritos estão no estado eterno. Nós temos um espírito, mas também temos esse corpo temporário. Ou seja, o que nos protege é esse corpo temporário. Os anjos, quando eles pecaram, eles se tornaram pecadores eternos. Nós, quando pecamos lá em Adão, nos tornamos pecadores temporários por causa desse corpo. Só que agora, o que vai comandar é como eu vou entrar na eternidade. Quando eu partir para a eternidade, eu vou ir e vou permanecer na eternidade para sempre, da forma com que eu entrei nela. Se eu entrar na eternidade sem Cristo, eu estarei sem Cristo para a eternidade. Agora, se nesse tempo em que eu estou com o corpo temporário, eu receber a Cristo, receber a vida de Deus, eu estou salvo. Quando eu entrar para a eternidade, eu entro com Cristo. E se eu entrar para a eternidade com Cristo, estarei com Ele para a eternidade. Então, por isso que o Senhor coloca aqui os querubins na entrada desse jardim, porque quando o homem pecou, se ele come agora da árvore da vida, ele ia comer da árvore da vida e ia viver eternamente. Só que ele ia viver eternamente no estado que ele estava, ou seja, de pecador. Seria igual aos anjos, não teria como ter resgate. Por isso que o Senhor expulsa o homem do jardim, justamente para ser uma válvula de escape. Então, esse corpo que nós temos foi a válvula de escape que o Senhor fez. Tem um texto também que eu separei aqui, que está lá em Apocalipse, eu achei muito interessante esse texto. Em Apocalipse 7, Apocalipse 2, versículo 7, que ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, eu darei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que ele está dizendo? Agora, aquele que vencer, como vai estar com Cristo, ele pode comer da árvore da vida. Por quê? Porque agora regenerado, com a vida de Deus, você pode entrar na eternidade assim. Mas antes, como pecador, você não poderia ter acesso a essa árvore, porque senão você estaria eternamente, então, condenado. Vê como os planos do Senhor, irmãos, é muito perfeito. É perfeito demais. O Senhor, ele pensou em todos os detalhes. Por isso que é um grande presente que nós recebemos e é de extrema importância que a gente compartilhe com aqueles que ainda não receberam, né, que ainda não tiveram acesso. Né? E nós, então, somos redimidos. Né? E hoje nós comemos do fruto verdadeiro da árvore da vida, que é Jesus. E por isso recebemos a vida eterna e vivemos eternamente. Isso é um fato que não se pode ser mudado. Por isso que naquela época, isso aqui, irmãos, vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui.
Isso aqui é muito forte porque é mais um argumento que nós temos em relação a você perder a nossa salvação. Por quê? Uma vez que o Senhor expulsou o homem do jardim para que ele não comesse da árvore da vida, se ele comesse uma vez da árvore da vida, ele estava condenado a viver eternamente como pecador, certo? Então, uma vez agora que eu como de Cristo, como é que o Senhor pode voltar atrás? Então, quer dizer que para condenar, ele não volta atrás, mas para salvar, ele volta atrás, ele tira a nossa salvação. Então, não faz sentido. Então, uma vez que eu experimentei Cristo, agora eu estou com ele para sempre. Não sei se isso aí faz sentido para vocês, mas eu vejo isso como algo muito forte diante do Senhor, irmãos. Então, todos nós, até porque nós somos membros, uma vez que nós comemos de Cristo, né? Na ceia até a gente simboliza muito isso, né? Com o pão e o suco de uva. Quando nós comemos de Cristo, agora nós nos tornamos o quê? Membros dele. Toda a igreja, todos os irmãos formam o corpo de Cristo. E nós somos, então, seus membros, né? E quando nós somos salvos, não fomos apenas regenerados, mas nós nos tornamos, então, um espírito com o Senhor. Está lá até em 1 Coríntios 6, versículo 17. Além disso, nos tornamos membros do seu corpo. Ele vai dizer assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, nós fazemos parte agora dele. 1 Coríntios 12, 27. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que o senhor está dizendo aqui? Será que eu ia tornar vocês membros de Cristo e agora vou tornar membros de uma meretriz? Ou seja, eu vou iniciar a transformação de vocês, vou colocar vocês em Cristo e agora vocês vão desviar ou vocês vão sair do caminho, vão ir para outro corpo? Então, aqui o Senhor nos dá a prova que aquele que começou a boa obra, ele há de cumprir, ou nesse tempo que nós temos aqui na Terra, ou no milênio. Nós que escolhemos o tempo em que nós vamos querer ser transformados. Quando o pecador se converte, né, não apenas recebe a regeneração e a vida eterna, mas se torna unido, então, ao corpo de Cristo, né, para se tornar um membro de Cristo, né, o corpo de Cristo. Se fosse possível agora nós perecermos, significa que o corpo de Cristo seria mutilado. Olha que forte isso. Né? Esse corpo teria um dedo a menos, né, a metade de um nariz, né, apenas uma perna, etc. Né? Só um exemplo. Porque nós fazemos parte, então, como que o Senhor nos arrancaria agora do corpo de Cristo? Né? São coisas para nós nos pensar sobre isso. O corpo de Cristo ele não é apenas uma ilustração, né? Ele é uma realidade espiritual, algo concreto. Lá em 1 Coríntios 12, 26, vai dizer assim, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, né? Ou todos se alegram. Então, nesse versículo, nós lemos que se um membro do corpo sofre, todos os outros também sofrem, todos padecem. Na verdade, esse era o sentimento que tem que gerar em nós. Quando a gente vê algum irmão passando trabalho, nós temos que nos compadecer, fazer o possível para ajudar, porque fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos que ter essa ideia de unidade. Eu acredito que acho que o que está faltando para a igreja como um todo é ter esse senso de unidade, que todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E se um membro, por exemplo, né, tiver de ir para o inferno, então todos os outros membros sofreriam, no caso, né? Essa é a unidade do corpo de Cristo. Efésios 5, 25 e 27. 5, do 25 ao 27, ele vai dizer assim: Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus. Então, ó, nós, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, nós somos limpos, lavados, transformados pela palavra. Então, isso também serve aqui, irmãos, de alerta, de dica para nós. Por isso que é importante a leitura das Escrituras. É importante as leituras das Escrituras, porque é através das Escrituras que nós vamos ter essa preparação como noiva para o Senhor. Não tem outra forma. É através das Escrituras, da intimidade com o Senhor, da intimidade com o Espírito Santo. Através disso que nós vamos sendo lavados. Glória a Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? O Senhor está purificando este corpo pela água da palavra até poder apresentá-la como igreja gloriosa, sem defeito algum. Mas se um membro puder se perder, então temos um corpo mutilado, ou seja, um corpo que não é inteiro, um corpo que não é perfeito. Então não faz sentido nós perdermos esse membro. Eu sempre falo que antes de nós falarmos sobre perder a salvação, nós temos que primeiro perguntar se o indivíduo foi salvo. Essa é a questão. Não é se perde ou não, mas é se primeiro a pessoa foi salvo. Amém? Assim, um membro do corpo não pode, então, se perder jamais. Uma vez salvo, para sempre salvo. Glória a Deus. Irmãos, era algo mais curtinho hoje que eu tinha que trazer para vocês, mas era para nós completar sobre isso, sobre essa questão da salvação, sobre quem nós somos para o Senhor. Qual que é o que nós significamos para o Senhor. E quando você começa a observar num plano geral, você vai ver que você não só foi salvo, você não foi só resgatado, mas agora você faz parte do corpo do Filho. Você está ligado com ele. Tudo aquilo que o Pai confiou a ele, confiou a você também, porque você faz parte, você foi enxertado. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós estamos ligados. E através dessa videira verdadeira é que nós vamos conseguir gerar os frutos, porque é através dele, é por ele que nós fazemos. Por isso que essa salvação, irmãos, não faz sentido nós perdermos ela, que é o que nós estávamos falando com o João. Uma coisa é o reino, outra coisa é essa salvação. Uma coisa é nós fazermos parte do Senhor, outra coisa é nós reinarmos com ele no período do seu governo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa parte da salvação, irmãos, nós precisamos alcançar a muitos ainda. Muitas pessoas que ainda não têm nem noção daquilo que podem receber da parte de Deus. É necessário que a gente alcance a outras pessoas. Eu, sinceramente, eu fico, às vezes, pensando o que teria acontecido se caso eu não tivesse dado ouvidos à pessoa que me convidou para conhecer a Cristo. Ou como que eu estaria hoje sem Cristo, sem saber, claro que a gente sabe ainda muito pouco da parte de Deus, né? Nós sabemos, né? Conhecemos pouco, mas eu fico pensando, mesmo esse pouco, o que seria da minha vida se eu não soubesse, se eu não estivesse ligado ao corpo de Cristo? E isso me gera uma grande alegria de poder ter conhecido o Senhor, de estar fazendo parte de um plano perfeito, algo. Irmãos, hoje, se você pensar, você pode pensar na maior empresa do mundo, na maior corporação financeira do mundo. Pensa o CEO te chamar para você fazer parte dessa empresa, para você fazer parte da diretoria, de colher os frutos, os benefícios, mesmo sem você ter capacidade, mesmo sem você merecer, sem você ter conhecimento nenhum do assunto. Mas mesmo assim ele te chamar, ele vai te dizer assim, ó, agora você é sócio, você faz parte dessa empresa, ela é sua também. Irmão, se isso na Terra já seria algo que não dá para nós imaginar,
que a gente não vê, não consegue alcançar isso com a nossa mente? Agora vocês entendem o que nós recebemos? Vai muito além do que aquilo que nós pensamos. Por isso que nós precisamos gerar esse desejo no nosso coração de alcançar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entrar para a família de Cristo, para o corpo. Esse é o maior presente que nós podemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Amém?